Tome muito cuidado essa noite quando você for dormir. Se você sentir uma dessas coisas, fique atento. Como eu estou sempre contando o relato que vocês me mandam, hoje vou contar um relato da minha mãe, para vocês entenderem o porquê nossa família, nós somos tão fissurados com coisas sobrenaturais. Toda a minha família, desde tios, tias, meus avós, tem muitos relatos para contar. Então, eu quero dividir com vocês um pouquinho da história sobrenatural da minha família. Eles moravam em uma casinha muito simples na beira do asfalto. Era uma espécie de barraco feito com lona e madeira. Ela dividia o quarto com todas as suas irmãs. E quando estava deitada, de madrugada, ela começou a ouvir uma coisa rodeando a casa, como se fosse um animal muito grande. Aquela coisa rodeava a casa e ficava fazendo sons estranhos, com respiração forte, ofegante, deixando a minha mãe ali chorando baixinho, morrendo de medo. Minhas outras tias também começaram a ouvir, mas nada fizeram, ficaram somente em silêncio. Então minha mãe conta que ela começou a chamar pela minha avó. Começou a chamar bem baixinho, mas só que minha avó não ouvia porque ela estava com sono muito profundo e minha mãe estava com medo de acordar os pais dela, meus avós, porque eles eram muito bravos e acordar eles no meio da madrugada seria praticamente assinar a sentença de morte. Até que aquela coisa que estava rodeando o barraco começou a falar, dizendo: O quê? O quê? O quê? O quê? Tentando imitar a voz da minha avó de uma maneira completamente falha, com uma cadência na hora do falar perturbadora, que fez com que minha mãe chorasse baixinho ali na sua cama. Mas aquilo não durou muito tempo. Depois de alguns minutos que pareceram eternidades, aquela coisa desapareceu. Anos se passaram e minha mãe se casou. Ainda sem filhos, meu pai saía todos os dias às 5 horas da manhã para trabalhar e minha mãe levantava para fazer o café para ele e logo voltava para a cama para dormir. Era nesse instante em que ela era pega em uma espécie de paralisia do sono e uma sombra negra, uma coisa extremamente perturbadora e bizarra, entrava dentro do quarto de onde ela e meu pai dormiam. E essa criatura subia em cima da minha mãe e a sufocava. Após a separação com meu pai, eu já tinha meus 12 anos de idade. Então, depois que vendemos a casa e dividimos os bens, eu, minha mãe e meu irmão fomos para uma casa completamente perturbadora. Casa essa que eu vou contar pra vocês depois o que eu passei lá, relatos meus. Ela conta que como ficava muito sozinha em algumas noites, porque eu passava muita parte do meu tempo com meu pai, eu ia muito com meu irmão dormir na casa dele, minha mãe ficava sozinha e quando ela voltava do trabalho para a casa estava completamente escura, com uma ambientação, uma atmosfera medonha que causava medo em qualquer pessoa. Até o ateu mais corajoso sentiria medo daquela casa. Até que em uma noite ela sente o colchão dela se abaixar, como se alguém estivesse sentando do lado dela. E ela sente a presença esmagadora e diabólica daquela coisa que estava ali na casa, sentando-se do lado dela. E logo depois, se deitando ao seu lado. Com muita fé, ela estende suas mãos em direção àquela coisa que ela sentia que estava acontecendo ali, que estava presente ali. E ela falava: o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo em nome de Jesus. E só assim aquela coisa desaparecia. Tem uma outra coisa que eu quero contar pra vocês, mas fica pro próximo vídeo. Comentem se vocês gostaram dos relatos da minha mãe e se vocês querem ouvir os outros relatos que ela tem pra contar pra vocês. Uai, seu app de vídeos curtos.